Olha, que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Olha, nós temos a oportunidade e nós temos o livre caminho para chegar até Jesus. Olha o que Jesus disse quando foi falar de oração. Perguntaram a Jesus, mas como nós devemos orar? Ou seja, como nós devemos dirigir até o teu Pai, até o Senhor? Eu falei, olha, é simples. Vai para tua casa, teu quarto, fecha a porta. Deus quer te ouvir em secreto ali. E publicamente Ele recompensará. Ele ensina a oração do Pai Nosso. Né? Pai Nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome, ou seja, engrandece o nome de Deus. Mas nós temos a oportunidade de pedir a Deus várias situações. Mas mesmo antes de nós dirigir a Deus, Ele já sabe o que está no nosso coração. Então nós devemos dirigir a Deus com temor a Ele, porque Ele é Deus. Deveremos dirigir a Deus como Ele deve ser dirigido, louvado, engrandecido. Mas nós devemos pedir a Deus a sabedoria para lidar com as astúcias ciladas do inimigo, com a nossa família, com o nosso relacionamento profissional, com o nosso relacionamento sentimental, com os nossos filhos, com o relacionamento dos nossos trabalhos, nossos colegas de trabalho. A sabedoria ali, acima de tudo, para compreender e ler, entender, e discernimento para compreender a mensagem de Deus. Aquilo que Ele quer nos passar. Nós vamos entender que Deus dá sabedoria. Todo aquele que... O irmão de Jesus, Tiago, ele diz em Tiago 1, de 5 a 8, ele diz assim, olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha, todo aquele que tem necessidade de sabedoria, ele está dizendo, olha, peça a Deus, Ele vai dar. Ele vai dar de livramento, Ele vai dar de boa vontade. Ele vai conceder a sabedoria que você necessita. Nós necessitamos de sabedoria para lidar com tudo nesta terra. Sabedoria para quem está na lavoura, para saber analisar os dados no momento correto de plantar. Sabedoria para quem está lidando com o animal, saber o momento certo de condução daquele animal, seja lá o rebanho, o que for. Sabedoria para aquele que está na cidade, para pegar os melhores caminhos, os melhores trechos, fazer os melhores negócios, saber comprar e negociar, saber analisar ali a vida financeira da empresa, quantas a pagar, quantas a receber, fluxo de caixa, toda a situação da empresa. Sabedoria para interpretar as leis deste nosso país, que não são poucas. Sabedoria para saber entender e compreender a palavra de Deus. Então nós devemos orar e pedir a Deus por sabedoria. E Ele continua, olha, peça, porém com fé. Peça com fé, sem duvidar. Não duvide no teu coração, não, ponha certeza, olha, eu vou orar a Deus e eu vou pedir sabedoria e a sabedoria vai ser me entregue. É esta fé que nós devemos ir e buscar. Ele diz, olha, pois aquele, e ele faz a comparação, pois aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento, ela vai e vem, ela não tem sequência, ela não continua, o vento muda de direção. Então nós devemos pedir a sabedoria a Deus. Nós vamos ter um exemplo de um homem mais sábio que existiu. Ele pediu sabedoria. Ele recebeu a sabedoria de Deus, e a palavra de Deus fala que não houve alguém na terra mais sábio que ele. Mas a sabedoria dele foi tanta que no final da vida ele acabou desviando, com concessões que ele fazia, por meios que ele fazia, por negociatas com outros povos, para não guerrear, para ter paz. E ele pagou um alto preço.
mas ele recebeu sabedoria. Nós estamos falando de Salomão. Veja, olha, naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: peça-me o que quiser e eu darei. Está em 2 Crônicas 1. Olha, eu fico imaginando a cena. Deus está aí com você e fala assim: olha, nesta noite, eu vou traduzir agora para você, para entender melhor. Nesta noite, Deus apareceu para você e perguntou: peça o que você quiser, que eu lhe darei. O que você levaria de pedido a Deus neste teu quarto, neste teu carro, nesse ambiente que você está? Qual o pedido? Peça o que você quiser. Olha, Deus não é aquele cara da lâmpada mágica, não. Você faz esse pedido. Não, não. Deus é Deus. Salomão, aí já mostra a sabedoria dele antes mesmo dele pedir sabedoria. Veja, antes mesmo de Salomão necessitar de pedir sabedoria, ele já tinha. Porque se fosse outra pessoa e falava assim: eu quero ser muito rico, eu quero viver muitos anos, eu quero dominar aqui essa região toda, ele não pediu isso. Não. Ele disse: olha, Salomão respondeu. Ele reconheceu quem era Deus. Ele reconheceu o que Deus fez pelo antepassado dele, o pai dele, Davi. Ele reconheceu de todos os livramentos que o pai dele teve através desse mesmo Deus que nós estamos falando. Ele respondeu assim. Para Deus, ele falou assim: olha, tu fostes muito bondoso para com meu pai, Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Ele reconheceu porque ele foi rei, porque Deus permitiu. E reconheceu o que Deus fez na família dele, pelo pai dele. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Ele pegou e disse: olha, o Senhor me fez aqui rei de um povo tão numeroso como o povo da terra. Você me fez rei desse povo, é muito grande esse povo que o Senhor me pôs para reinar. Mas se confirme a tua promessa sobre a minha vida. E quando ele disse assim: ó Senhor, que se confirme a tua promessa, que Deus venha confirmar em ti a tua promessa que ele tem na sua vida, porque ele é Deus. E ele pega assim: olha, esse povo é numeroso como o pó da terra. Ele pede a Deus no versículo 10, capítulo 10 do 2 Crônicas. Ele pede: dai-me sabedoria. Sabedoria e conhecimento. Para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este povo tão grande? Ele reconheceu que sem Deus, com estas palavras, ele não seria capaz de governar aquela nação tão grande que é. Ele pediu a Deus sabedoria e conhecimento. Aí aquilo agradou o coração de Deus. Porque por mais que ele tenha pedido aquele pedido na primeira pessoa para ele, quem ia tirar proveito dessa sabedoria era aquele povo, aquela nação. Olha o que Deus disse para ele. Deus disse a Salomão: já que este é o seu desejo do seu coração, ou seja, da boca ele falou é o que estava no coração. O coração dele estava cheio daquele desejo. Então ele confessou a Deus: olha, já que Deus fala para ele, já que esse é o desejo do seu coração, e você não pedisse riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos você não pediu, nem vida longa. Porque o rei, quando ele era coroado, todos saíam gritando vida longa ao rei, vida longa ao rei. Ele não fez nenhum pedido desse. Mas Deus continua dizendo: mais sabedoria e conhecimento para governar o meu povo. Deus fala: esse povo é meu. Você pediu sabedoria para governar o meu povo
sobre ti, ao qual eu lhe fiz rei. Você receberá o que lhe pediu. Você vai receber. Mas também eu lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum rei depois de você terá. Olha só, nenhum rei antes dele terá. A riqueza de Salomão era tão grande que nem Elon Musk, um dos homens mais ricos deste planeta, se compararia com a riqueza do rei Salomão. Olha, o que o rei Salomão ganhava de ouro todos os anos, como oferta para ele, era 24.000 quilos e 300 gramas. Se convertendo isso em gramas, em quilos, multiplicando pelo valor de ouro, todo ano ele ganhava equivalente a 7 bilhões de reais. Somente com ouro, fora os outros presentes que ele recebia. Porque assim como o rei Ezequias, quando orou e pediu para Deus lembrar dele, e Deus acrescentou a vida dele 15 anos, livrou ele e o povo da mão do rei da Síria, Deus entregou mais do que ele pediu. Porque quando ele pediu a sabedoria, ele não pediu sabedoria para ele, é como se ele estivesse buscando primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas foi acrescentada àquele homem, toda a riqueza. E agora nós vamos fazer um comparativo com o que Paulo, na sua epístola de Coríntios 1:12, ele diz: olha, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não faça-se vã. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus a loucura da sabedoria deste mundo? Pois visto que a sabedoria de Deus o mundo não conheceu, a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus, salve os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos estão buscando sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que escândalo para os judeus é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que as dos homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, não muitos são os nobres, são chamados. Mas Deus, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as pessoas fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezáveis, aos quais não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Então essa sabedoria que nós podemos se gloriar é para se gloriar no Senhor, no nosso Deus, no Deus Todo-Poderoso. A sabedoria que Deus está te entregando é para dizer: Deus me deu sabedoria, Deus me deu condição, Deus me deu aqui a condição de eu criar um negócio e empregar pessoas para
honra e glória de Deus. Toda a nossa sabedoria é para glorificar e exaltar o nome dele. Não é para te exaltar, não é para me exaltar, porque é dele, por ele, ele que nos entregou. Vamos orar. Ó poderoso Deus, eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor neste momento venha nos derramar da sabedoria. Pai, um pouquinho da sabedoria daquela que o Senhor entregou para Salomão, porque aquele homem, ele veio de uma descendência, de uma promessa. Pai querido, querendo ou não querendo, Pai querido, nós somos aquele povo que o Senhor entregou teu filho na cruz para salvar todo aquele que em ti crê. Então, Deus, derrama sobre nós a tua sabedoria, a tua bondade, para que possamos tomar decisões sábias sobre o teu povo que está sobre nós. Pai, que a cada um que aqui está conosco receba, Senhor, esta sabedoria. Sem ele perceber, ele não vai começar a entender as atitudes que mudarão, porque o Senhor encheu o coração e a mente dele desta sabedoria. Então, Senhor Deus, eu lhe peço, Senhor, porque grande é o Senhor sobre todas as nações. Pai, que a tua bondade, a tua misericórdia esteja, Senhor, cada dia conosco. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.